E conta para nós, você voltou para os Estados Unidos depois com o visto já estampado. Hoje você tem o Green Card. Conta para nós, né? Como que foi essa questão do Green Card? Porque tem uma longa etapa até você chegar ao Green Card, que é a etapa que você conhece, né? Sua esposa Uhum. aqui nos Estados Unidos. Então conta para nós, conta tudo isso. Tá, como foi que eu consegui o green card? Isso. Tá. Casando, né? Mas foi de um dia para o outro assim? Como que foi? Então, é isso que eu brinco. Eu digo que era para ser mesmo minha volta pro Brasil, porque eu cheguei aqui, voltei em agosto, eu conheci aquela em outubro. Tipo, foi a última pessoa que eu tinha na minha lista, assim, de pessoas que eu tinha dado match. Eu tava saindo nos dates, né? E não deu certo os primeiros. E aí, no dela, que eu falei assim: vou sair com essa menina aqui, porque eu já comecei a conversar com ela, vou ver no que dá e tal, mas vou focar em mim, nessa zorra. Não vou largar essa vida de dating. E aí, deu match, né? A gente começou a realmente se curtiu e a gente continuou saindo e rendeu, assim. Mas a gente demorou uns 2 anos até. Peraí, 2018, 2019. A gente casou em 2020. Foi quase 2 anos pra gente casar. Seu áudio abaixou um pouquinho. Eu não sei se mexeu alguma coisa que ele abaixou um pouco. Tá vindo agora? É que eu acho que estava um pouquinho mais alto, mas não tem problema. E conta Tá. para nós, assim, como que você conheceu ela, né? Porque essa é uma pergunta que as pessoas fazem, né? Como que conhece um americano? Como que é o relacionamento com um americano? Porque não é de um dia para o outro que a gente se casa e se legaliza aqui nos Estados Unidos. Mas conta para nós, como foi a sua experiência? Conhecendo o relacionamento? Como que é o Olha, americano, assim? eu não vou dizer que é fácil, não, tá? É porque, assim, eu sou uma pessoa só. Então, não posso falar por todo mundo. Mas eu tive muita dificuldade de conhecer gente aqui, assim. Eu fui em vários dates, mas eu acho que, em parte, o inglês nunca foi um problema, nunca foi um obstáculo, mas eu acho que, em parte, a minha questão de, tipo, tá muito apressada, eu é que tem muita coisa que só terapia explica, então pra gente entrar nesse assunto aqui, a gente vai passar horas. Mas eu era muito segura, né, eu era muito segura comigo mesma, então, muitas vezes eu ia para os dates e minha ansiedade falava mais do que eu, não era aquela Tássia que todo mundo conhece, brincalhona, parecia que um outro ser baixava em mim, assim, e eu ficava muito. Melhorou o áudio? Ah, tá. E aí eu ficava muito insegura, assim, sabe? Então, pra mim nunca deu certo. Então era um mix de, tipo, não encontrar a pessoa certa, com um mix de, tipo, eu não estar pronta pra estar num relacionamento ainda também, né? Tem essa, né? Porque às vezes o povo chega aqui e fala assim: o americano é isso, o americano é aquilo. Mas esquece de olhar pra dentro e fala assim: talvez você não esteja pronto pra estar num relacionamento. Ainda tem essa também, né? É, então, teve um mix dos 2 assim. Eu conheci pessoas muito legais, assim, aqui, mas foi a pessoa que, tipo, eu digo que aquela me deu uma chance, porque quando eu falei assim: "Ó, eu faço terapia", ela falou assim: "Eu vou dar uma chance para essa pessoa", E para ela é poder. psicóloga, né? Ela é formada em psicologia aqui. Não ela não trabalha na área, mas sim. E aí, ela fazia terapia na época. Então, assim, na época ela falou: "Vou dar uma chance para essa pessoa, porque é uma pessoa que está procurando autoconhecimento". Então foi assim, foi a pessoa certa. Vocês se conheceram por onde, assim, pra Pelo galera saber? Tinder, aplicativo de dating. Eu usei todos possíveis. Foi o Tinder que me Fa- conectou com. Fala alguns aplicativos que a galera não conhece, né? Eu sei que para nós tem alguns aplicativos bem diferentes, né? Mas de um modo Hum, geral, quais são os aplicativos que você utilizou? que eu me lembre, eu usei só o Tinder e o OkCupid. Eu usava muito o OkCupid, né? Que lá que você consegue ter uma descrição melhor, falar mais sobre você. O Tinder é muito tipo uma descrição muito. É tipo o Twitter, né? Você escreve algumas palavrinhas, você tem que resumir o máximo de você ali. O OkCupid você consegue mais conhecer melhor as pessoas através de lá. Mas eu acho que só foram esses dois que eu usei. E como foi Mas o tem primeiro outros. encontro, Tem um assim? Bumblebee, o Bumble também, né? O Bumblebee. Tem alguma coisa assim. Mas eu usei bem pouco esse, na verdade. E como foi o primeiro encontro, assim? A gente foi num café em Dana Point, na verdade, na beira da praia, no porto da praia, no como é que chama? No porto? Acho que é no porto, né, que fala, tipo, onde tem os barcos ali. E aí a gente foi tomar um café, a gente conversou por horas, tipo, horas, horas conversando. Foi o date mais longo que eu tive, assim, sabe. Mas você tá falando do date com a Kellyanne ou com
de modo Não, é geral. com ela mesmo, né? Com Porque ela. ela hoje é sua esposa, depois a gente Isso. vai entrar no processo de green card, mas eu sempre traço uma linha do tempo para a gente chegar Sim, nesse assunto. sim. E como foi assim? Deu match? O que, que gostou? Não Então, a gostou? Não gente gostou na conversou primeira? muito. Acho que uma das coisas que eu mais gostei dela é o fato dela ter viajado muito, gosta muito de viajar. É uma pessoa extremamente focada em autoconhecimento, em melhorar ela, em se entender, em entender as suas próprias questões, traumas e tal. E eu estava muito ligada, sempre fui muito ligada nisso, mas como eu estava em terapia, eu estava muito mais ligada nisso também, então a gente tinha conversas muito profundas, assim, que nem todo mundo está pronto para ter esse tipo de conversa. Às vezes fica uma conversa muito na superfície, assim, sabe. Porque às vezes as pessoas não sabem, não estão prontas para poder checar seus próprios traumas, suas próprias questões, ou porque, tipo, ainda não tem intimidade com aquela pessoa para poder conversar sobre isso. Mas comigo e ela foi muito fluido, assim, sabe. Eu conseguia ler ela muito fácil, assim, não fácil, mas eu conseguia entender ela, assim, em algumas questões que ela estava passando, a situação que ela estava na época que a gente se conheceu. Então a gente aprofundou muito rápido. Sabe? Então eu sempre fui uma pessoa muito aberta, de eu sen se eu sentar com você por uma hora, você vai saber muita coisa da minha vida, porque eu não tenho problema de falar da minha vida, principalmente depois que eu comecei en a me sentir bem comigo mesmo, entender minhas próprias questões, meus traumas e tal. Para mim é muito fácil falar de mim mesma, falar da minha história, da minha trajetória. E ela é uma pessoa que escuta muito, né, tipo, ela gosta de escutar, ela gosta de conhecer as pessoas. E por eu ser tão aberta, tão, eh fácil para mim falar, para ela era muito bom de escutar, ela gosta de escutar, ela é uma pessoa que ouve mais, eu sou que falo mais, e para ela estava também focada nessa questão de, tipo, autoconhecimento, de ser de melhorar as questões dela, de enfim, sabe, de autoconhecimento mesmo. Isso foi uma das coisas, assim, que mais a gente se conectou, sabe, existia muita verdade na maneira que a gente conversava uma com a outra e muita profundidade também. Quais são as maiores diferenças de se relacionar com um americano para com um brasileiro, né? Brasileira? Tem muita diferença assim no relacionamento? Eu nunca me relacionei sério com ninguém no Brasil, ou com nenhum brasileiro, então para mim é difícil falar. Assim, o que eu posso dizer é, hum, e que assim, hum, eu posso dizer que comigo e ela, eu a amei antes de estar apaixonada por ela. Não sei se eu posso explicar Por bem, quê? assim. Porque, assim, no Brasil existe muita questão da paixão, você fica no primeiro encontro, aí você ficou, aí, tá com tesão naquela pessoa, não sei o quê, aquela coisa carnal, né, de tipo: "Ai, vamos sair, vamos ficar, não sei o quê", né, o número. E pra mim, eu e ela, a gente só beijou no terceiro encontro, né. Isso porque eu já estava achando que ela não queria nada comigo, né, porque demorou muito, aquela a coisa do brasileiro, demorou muito pra beijar. Mas se eu soubesse, eu teria esperado ainda mais, assim, porque a gente conseguia conversar, a gente conversava muito, a gente eu me a não me apaixonei, mas eu olhei para o ser humano que ela é, e eu falei assim: "Nossa, eu quero ter essa pessoa na minha vida, mesmo que a gente não dê em nada, eu quero ter ela para sempre na minha vida, nem que seja como uma amiga", assim. Foi por isso que eu a amei primeiro de me apaixonar. E com a convivência, e aí eu fui me apaixonando por ela. Aí foi que entrou aquela parte mais, porque ela não é a típica americana, tipo, eh, ela é muito na dela, ela é muito centrada, ela é muito, tipo, é é difícil de eu explicar com palavras. Tá Mas, certo. sabe, ela é muito diferente desse lado brasileiro da gente, de tipo, chega e, sabe, pegação, de não sei o quê, sabe, ela é uma pessoa muito mais aqui, enfim, não sei explicar. Mas, é difícil de explicar. É Eu só isso. sei sentir. E conta pra nós, vocês ficaram namorando por quanto tempo e como que surgiu o pedido de casamento, assim? Tá, a gente começou a namorar logo 3 meses depois, assim, que diz que relacionamento de lésbicas é assim, se no primeiro encontro, você tem o primeiro encontro, no segundo encontro ela já vem com o U-Haul, né. O U-Haul é um caminhão de mudanças, assim, que e aí dizem que que casal, assim, lésbicas geralmente já se muda no segundo encontro, né, um exagero, na verdade. E a gente começou a namorar com 3 meses e a gente já foi morar juntas, assim, né. Então a gente mora juntos desde de janeiro, tipo 3, 4 meses depois que a gente se conheceu. Então a gente já morava junto, a gente já tinha mais ou menos uma vida a 2 desde o início. Eh, e ela sabia de todas as minhas questões, assim,
de visto, de estar aqui nos Estados Unidos, do porquê que eu vim, porquê que eu acabei ficando, que eu não tinha intenção de ficar, acabei ficando por falta de oportunidade no Brasil, mas que se fosse para eu ficar, a gente tinha que ter que casar em algum momento, porque não ia dar para eu ficar segurando essa vida de estudar e trabalhar, pagando não sei quanto de college, eh, e sem, saúde mental nenhuma, estressada o tempo todo. E a gente foi conversando, assim, aos poucos. A gente começou a conversar sobre isso, hã, depois do nosso primeiro ano juntas, assim. A gente claro que ela já sabia disso, sempre soube, mas a possibilidade da gente casar veio em 2019, assim, da gente começar a conversar sobre isso. Não existia um pedido de casamento, porque a gente basicamente casou, a gente fez um acordo. É uma coisa acho que muita gente não fala, assim, né, online, assim, mas eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, porque foi o que trouxe a gente até aqui. A gente se ama, a gente se gosta, a gente queria estar juntas, mas ou era eu ficando nos Estados Unidos ou ela indo para o Brasil. Indo para o Brasil para ela não era uma opção, porque ela não fala português. Então ela não iria se aventurar nessa. Então Até para hoje ela ela não fala nada, nada? fala umas palavras, umas besteiras, assim, e ela aprende. Mas ela tem medo de aprender, assim, ela tem medo de que não vá aprender. Ah, mas ela vai, ela tem muita coisa que ela sabe, ela entende muita coisa. Eh, então, ou era a gente ficar aqui, ou indo para o Brasil. Ir para o Brasil não era opção. Então a gente tinha que ver uma possibilidade de eu ficar. E aí a gente fez um acordo: "Olha, a gente vai casar e a gente vai continuar nosso relacionamento da onde a gente está. A gente está aqui com 2 anos de namoro, a gente vai continuar 2 anos namorando até a gente chegar naquele momento de casar, de, tipo, se sentir como 2 pessoas que estão prontas para casar. Se a gente não tivesse nessa situação de: "Ah, eu preciso de uma permissão para estar nos Estados Unidos", a gente não teria casado. A gente teria continuado juntas com relação como é que fala? Relação união estável, né, que fala, morando Uhum. juntas, mas sem essa coisa de casar, porque a gente nunca pensou em casar, nem ela nem eu. Eu nunca pensei na vida que eu fosse casar. Eu sempre pensei, porque eu acho que a gente aprende essa ideia de casamento e tal dentro de casa, né? Se nossos pais casam, às vezes a gente quer copiar os pais, ou se eles não casam, a gente fala assim: "Não, eu quero fazer o que meus pais não fizeram". Mas eu tive meus tios como exemplo, meus pais são separados, mas meus tios, eles moraram junto estão juntos até hoje, mais de 30 anos, e eles são casados, mas eles não são casados na igreja ou, sabe, nunca fizeram essa coisa toda. Então para mim, minha ideia de casamento é morar junto, tipo, é um casamento. Então eu nunca Bacana. tive essa ideia de casar, mas com a questão de ter que estar aqui nos Estados Unidos, precisava de um visto, de um green card, a gente chegou nesse consenso, só que a gente fez um acordo entre a gente: "Olha, a gente só vai, a gente não vai pular etapas. A gente está casando porque a gente precisa que você tenha o green card. Mas a partir do momento que a gente se sentir esposa, né, de se sentir como, a gente vai continuar, né, a gente vai caminhar naquela direção. Mas a gente não vai, tipo, simplesmente pular daqui para cá e fingir de um dia para noite que a gente tá pronta para casar, porque a gente não estava". E aí, assim, demorou um ano, assim, nem isso, menos disso. E hoje a gente ela é minha esposa, sua esposa, a gente sempre falou isso, é minha esposa, mas hoje a gente se sente mais no coração, assim, tipo, sabe, eu quero construir uma vida junto, a gente quer, sabe, comprar uma casa, que ter uma vida, sabe, hoje a gente tem essa mentalidade de casada, um ano depois. E conta para nós, como que é esse processo do green card por casamento, né? Você procurou algum advogado ou não? Vocês fizeram tudo sozinha? Como que funciona? Eu fiz tudo sozinha, tudo sozinha. Então, como eu tinha feito todos os meus processos, eh sozinha, né, mas não é isso, não, eu fiz todos os meus processos e todos eles deram certo, né, não teve nenhum entrave, não teve nenhum problema com imigração, não teve nenhum problema de ficar fora de status, nenhum, sabe, de ficar nada do tipo. Isso, facilitou, eh, eu tirar meu visto, a gente tirar meu green card sozinha, porque era basicamente só responder o questionário e mandar a documentação. Se for uma pessoa que tem ficou fora de status, ficou ilegal aqui, chegou ilegal, coisas do tipo, procura um advogado. Não faça sozinho, porque se você fizer sozinho pode dar problema. Mas como eu fiz tudo certinho, tipo, mudança de status, vim com uma agência, fiz mudança de status, foi aprovada,
fiz mudança de visto, foi aprovada, cheguei aqui, estava tudo legal. E quando eu casei, eu ainda estava como estudante, né, eu não larguei para poder depois casar, eu casei ainda como estudante eu casei, mandei a documentação, porque eu estava de férias, né, ainda da faculdade, então eu estava ainda tinha meu visto, mandei, no que eu mandei eu ainda não precisava de nada, tipo, que comprovasse, ficar fora de status, não teve nada disso. Então, isso facilitou muito, sabe. Mas, se você tem alguma questão nesse sentido de ficar fora de status, veio ilegal, alguma coisa assim, procura um advogado. É. E quais foram as perguntas que eles fizeram na entrevista? Porque tem entrevista de green card por casamento, tem muita diferença, assim, por ser um relacionamento homoafetivo ou não? O que que eles perguntaram para vocês? Eu até gravei essa entrevista, sabia? Pra eu depois fazer um visto, porque tem muita gente que faz essas perguntas, eu falei assim: "Eu vou esquecer, então deixa eu gravar", e aí eu gravei. Eh, Ele me perguntou, fez muita esse cara me fez muitas perguntas, muitas. E eu acho que ele fez muitas perguntas, porque ele é o tipo de entrevistador que se prepara para as entrevistas dele. Porque ele já chegou com perguntas anotadas, ou seja, ele já tinha dado uma olhada no nosso processo, então à medida que ele foi conversando com a gente, aí ele foi adicionando mais perguntas, sabe, no na lista dele. E aí ele perguntou fez várias perguntas que já estavam no formulário, quanto tempo eu estava aqui, se eu já tinha trabalhado, eu falei que sim, como foi que eu vim para os Estados Unidos, como eu cheguei aqui, coisas assim que já estão no seu formulário. E aí ele me faz perguntas para mim e pra Kellyanne. Uma pergunta, né, nesse ponto do já tinha trabalhado, o fato de você ter trabalhado de maneira irregular, né, como com social de au pair, de alguma forma te prejudicou ou não? Não, 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 porque é né? perdoado isso. Eles nem ele eu falei assim: eu trabalhei, fiz Instacart e, né, porque eu já tinha isso eu fiz Instacart, tipo, num período que a gente estava casado, eu falei assim eu liguei meio que o F, falei assim: já tô casada mesmo, isso é perdoado, eu vou trabalhar", sabe. Mas tinha o Postmates e tinha o Instacart. E aí falei pra ele: fiz babysitting também", ele: não tem problema não". Tá. Palavras dele. Vamos There's só no problem. explicar para a galera. Existe uma diferença, pessoal, dos processos de legalização. A Tássia, ela se legalizou por casamento. Geralmente, quando você se casa com um cidadão americano, ele perdoa a violação de status migratório anterior. Então, vamos entender o que aconteceu. A Tassi, quando era au pair, ela tinha um social security. O fato de você ter um social security não necessariamente te dá autorização de trabalho em qualquer lugar aqui nos Estados Unidos. Por mais que o aplicativo funcione, né, Táxi? Você Uhum. consegue fazer o cadastro, até porque Tudo as isso. empresas não querem saber se você tem ou não, na maioria dos casos, autorização de trabalho legal. Elas só querem ver que você tem o social, principalmente Isso, esses aplicativos, né? isso, Uber, Lyft, DoorDash, GrabHub, Postmates, Instacart e assim por diante. E isso. Amazon. Então, o fato dela ter o social, ela conseguia fazer o cadastro. Mas, de acordo com as leis imigratórias, isso não autoriza ela a trabalhar. Entretanto, ela se legalizou por casamento, que é diferente de você se legalizar por um green card de trabalho. Um green Isso. card de trabalho, que é o EB1, EB2, EB3, pressupõe que você não pode violar o seu status migratório anterior. Existe uma regra de 180 dias, mas aí vale uma pesquisa com o advogado. Eu sempre gosto de dar essa explicação aqui, Tassi, porque aí a gente Uhum. acaba educando as pessoas. Sim, Então, com como a certeza. Tassi se legalizou por casamento, isso, de certa forma, não prejudicou ela. Continua lá, Tassi, vamos lá. Pois então, e aí ele fez essas perguntas, depois perguntou pra mim e pra Kelly como foi que a gente se conheceu, como foi o pedido de casamento. A gente falou que não teve pedido de casamento, a gente chegou num acordo de que a gente queria casar e casamos. Eh, e que mais? Ele perguntou o que que eu vi nela e o que ela viu em mim que fez a gente querer casar uma com a outra. E se ele fez perguntas de muito casamento tradicional, sabe, que, tipo assim, um casal americano fala assim: eu vou pedir minha esposa em casamento", tipo, nem todo casamento tem pedido de casamento, mas como é um tradicional, ele fez essa pergunta: o que você viu nela que fez você querer fazer planos para sua vida com essa pessoa?", tipo, Sério? assim, ele mas é basicamente se você parar para analisar é isso, tipo, se você tira a questão de visto da mesa, uma pessoa pede a outra para casar quando? Quando ela vê alguma coisa, né, na outra no parceiro, na parceira, que ela quer casar para o resto da né, juntar casar e fazer planos e tal. Aí alguém vai lá e faz o pedido, vai no ajoelha e faz aquele cinema todo para você fazer um pedido, né, ele se baseou no tradicional do que as pessoas casam, mas muita gente só
fala assim, vamos casar? Vamos casar? Casamos, sabe? Esquece que existem outras, sabe? Focou muito no heteronormativo, assim. Uhum. Ele perguntou questões assim, que lado da cama dorme, se gosta de chocolate ou de suco de laranja. Não que eu me lembre. É, Teve não alguma perguntou nada pergunta disso. capciosa, assim, que você fala, nossa, eu nem imaginava que ia perguntar isso. Que eu me lembre, não. Eu teria que olhar o áudio aqui que eu gravei com ele, porque eu não lembro exatamente disso. Ele me perguntou isso, perguntou como o que fez eu olhar para Kellyanne e querer casar com ela e vice-versa. A gente fez tipo uma declaração de amor, basicamente, uma para outra, porque a gente é muito prolixa. Nossa, tudo aquilo que eu te falei sobre o que eu amei ela primeiro, depois de me apaixonar. Tipo, basicamente foi nessa linha assim que a gente respondeu um pro cara. Assim, aí teve uma hora que ele fez bem assim. Aí ficou só ouvindo a gente falar, assim, sabe? Tipo, ele meio que relaxou na cadeira, porque a gente falou muito. Vocês tiveram que levar documentos, assim, coisas para mostrar para Vários. ele? Teve uns, inclusive, que eu esqueci. E aí ele falou, não, tudo certo. Esqueci o original. E aí só tinha cópia. Ele, não, tudo certo, não tem problema não. Teve uma hora que ele perguntou pra Kellyanne o nome dos meus pais. E ela perguntou o nome dos meus pais e ela falou o nome de meu tio, por exemplo. Que ela sempre confunde o nome de meus tios e meus pais. Que meus tios são como meus pais. Esse tio que eu sempre falo que meu esposo, ele é como fosse meu pai. E aí, na hora, ele fala assim: sua mãe, Magali, sua tia, seu pai, Benito, eles são meus tios. Aí eu falei: não, baby, é meu tio. Ai, mas eu gosto muito do seu tio. Eu falei: sim, mas esse não é o nome do meu pai. Tipo assim, ela errou o nome dos meus pais na hora, assim, ela ficou nervosa. O que de documento você teve que levar, assim, para eles? Eu tô perguntando, assim, para que as Ah, pessoas entendam, tá? O aham. que você teve que mostrar, assim, para eles saberem? Comprovante de casamento, é, passaporte, certidão de nascimento, comprovação de que ela é americana, eh, Tinha muitas doc- fotos? muitas fotos de lugares diferentes, mas ele não perguntou nada das fotos. Só anexou lá no processo. Meu processo ficou deste tamanho assim, ó. Deste tamanho, Caraca. de tanto documento que tinha. Devia ter tirado uma foto. É, que mais? Documentos dos trabalhos que eu fiz, do trabalho dela, né, de que ela consegue ser minha sponsor. Eh, putz, tanta coisa. Teve tradução de, tipo, como eu tive que mandar teve esse novo processo, né, que eu acho que agora foi retirado por Biden, do novo formulário. Teve um novo formulário que entrou em vigor recentemente, mas eu acho que saiu de vigor, né. Não sei se você está sabendo. Essa eu não sei. Eu sei que os Teve um formulários trocaram. Teve um formulário novo que foi aplicado por Trump, se eu não me engano, e que acho que Biden revigorou. Revigorou não, retirou. Que precisava mostrar para os Estados Unidos, sei lá para que órgão era, que eu era sufficient, né? Tipo, suficiente para poder me manter aqui, para poder estudar, para poder trabalhar. E aí você tem que mostrar que você é saudável, mostrar que você tem formação, que você sabe inglês. E aí eu postei todos os meus certificados de que eu falo inglês, que eu estudei em college, que eu estou estudando espanhol, que eu sou formada, que eu sou saudável. Aí tem o formulário do médico também, né, que você tem que levar. É, cada formulário pede uma coisa diferente, assim. Mas foram muitos documentos, muitos E aí documentos. Tudo que na. prove meu Uhum. casamento com ela, as viagens que a gente fez, os recibos de viagem, dos lugares que a gente foi, tudo isso. Tá? E aí na hora você já tem a resposta, se é aprovado ou não. Sim, e engraçado, eu tenho que falar uma coisa, que ele encrencou com a gente, que a gente não tinha, e até hoje a gente não tem, e a gente não vai abrir uma conta conjunta. Que ele Aí falou para ele vocês? falou assim: "Você não tem conta conjunta?" Aí ele parou de escrever, né, porque esse tempo todo ele estava perguntando as coisas e escrevendo, né. Tipo: beleza, tenho, ok, sim, não, não, não. Vocês têm conta conjunta?" "Não, a gente não acredita em conta conjunta." Aí ele parou. Como assim?" Tipo, é como se tivesse dado um red flag pra ele, Tipo tipo assim: assim, por que não? Como assim vocês são casados e vocês não têm uma conta conjunta?" Como de novo, né, porque isso aqui faz parte do heteronormativo, muitos casais aqui têm conta conjunta, é normal, mas eu e a Kellyanne, a gente tem diferentes maneiras de administrar nosso dinheiro. Então a gente ainda está aprendendo a administrar
praticar isso tipo, de estar trabalhando nisso para um dia juntar pelo menos uma parte do nosso dinheiro que tem a ver com a gente, né? Só com nós duas. Só que a gente não tem uma conta conjunta ainda, a gente ainda não abriu, a gente não chegou nesse momento ainda. E a gente chegou para ele e falou: a gente não tem uma conta conjunta. A gente não acredita nisso. Quem sabe um dia no futuro, mas hoje a gente não precisa. Mas aí, isso que a gente ficou muito frustrada, porque a gente tem carro juntas, a gente comprou o carro, tá no nome da gente, 20 mil em dívida de carro, a gente comprou juntas, a gente paga aluguel, a gente mora juntas há não sei quanto tempo, a gente tem conta de água, luz, eletricidade, tudo no nosso nome juntas, mas ele encrencou com a conta conjunta que a gente não tinha. E aí ele falou assim, não, mas vocês precisam abrir uma conta conjunta, porque é uma maneira de você proteger a sua esposa, isso ele falando para Kellyanne. Ela falou, ok, mas a gente não acredita nisso, a gente não tem interesse em ter uma. E aí o cara ficou meio tipo. Inglês não é a primeira língua dele. Então ele tava, tipo, meio que ficando frustrado, porque eu acho que ele não tava conseguindo passar pra gente o que ele tava tentando dizer. Na verdade, ele só tava tentando ajudar, sugerir que a gente tivesse uma, porque isso fortalece o seu processo. E aí eu falei, aí teve uma hora que a Kelly falou assim, mas calma aí, você tá exigindo ou você tá sugerindo que a gente tenha uma conta conjunta? Ele, não, eu tô sugerindo, porque é importante para você proteger sua esposa e tal, blá, blá e tal. Aí ela falou, tá, então tá bom, a gente vai considerar a possibilidade de um dia ter, mas hoje, nesse momento, até o dia de hoje, a gente nunca pensou nisso a respeito, mas a gente vai pensar a respeito. Aí ele falou, tá bom, eu só tô tentando ajudar vocês, porque vocês estão aqui sem advogado, porque a gente foi sem advogado, né? Aí ela falou, então tá bom, obrigada. E aí, só que, tipo assim, a gente não tem intenção nenhuma de abrir uma anytime soon. Então, pode ser que lá na frente, o próximo, se tiver uma outra entrevista, chegue pra gente e fale assim, por que você não tem conta conjunta ainda? Mas aí a Kelly falou assim, tá, e a gente abre uma conta conjunta e, tipo, só pra eles verem, assim, a gente não faz nada, mas só se a gente abrir uma e deixar lá é o suficiente. Tipo, é umas perguntas, assim, meio ultrapassadas, sabe? Porque pode provar uma coisa, mas para muita gente não é o que funciona hoje. Isso era um comportamento antigo de, tipo, abrir conta conjunta e tal, que muita gente faz hoje em dia. Mas muita gente tem maneiras completamente diferentes de administrar o dinheiro delas. E tudo bem, É sabe? normal, Só não tem que nada a para ver. ele era, de novo, heteronormativo, padrão, tradicional. Ele é muito tradicional. Você conseguia ver pelas perguntas que ele fez que ele era bem tradicional, sabe? De uma pergunta que, tipo, tá, tudo bem, eu entendo que faz parte, né? Fortalece o processo, mas isso não quer dizer nada. Pode ter vários casais aqui que vai te mostrar a conta conjunta, mas não necessariamente eles vão falar tão profundamente sobre o relacionamento que tem com um e outro, da maneira que a gente falou aqui. A gente foi extremamente, sabe, honesta e sincera como a gente se sente em relação à outra. Não é uma conta conjunta ou não que vai dizer que a gente é mais casado ou não, entendeu? Então tem... E ele foi de boa, ele falou, não vou negar o processo de vocês, mas é uma sugestão. Tipo, a gente Tá insistiu, é certo. uma E aí sugestão. foi aprovado ali, e aí você recebeu o green card, ele vem com quanto tempo? Isso foi, acho que em maio. É que eu já recebi minha permissão de trabalho menos de um mês depois que eu tive a entrevista. E aí meu green card chegou, acho que no meio do ano, em julho, junho. Eu tenho anotado essas datas aqui, mas eu não lembro de cabeça. Mas não foi muito tempo, não. Foi tudo assim, depois, entre a entrevista e chegar o green card, não foi nem 4 meses, nem 5 meses. Foi bem menos que Beleza. isso. Show de Porque eu já bola. tinha